Agora, é verdade que o amor começa como um sentimento, uma emoção, uma perturbação da alma diante da beleza inesperada do outro, ou da outra. Enfim, é uma beleza que perturba, mas que atrai, né? Que chama atenção, porque parece conveniente com os desejos e as inclinações do indivíduo. Então, claro que o amor começa como uma paixão, né? Algo que comove, que perturba, que inclina, que atrai. O que São Tomás chamaria, enfim, na sua obra de affectio, hoje nós poderíamos chamar essa primeira forma de amor de enamoramento. Quer dizer, essa primeira forma de amor, por onde ele começa, por essa atração sensível. Então, o enamoramento é esse fenômeno sensível, imediato, pelo qual o indivíduo ele sai de si mesmo, ele é raptado por uma beleza, por uma outra pessoa. Ele se sente surpreso, fascinado, admirado. Então, claro, como se trata aqui de uma paixão que aflora, toda paixão ela tem por objetivo a saciedade do indivíduo. Todo apetite, né, tem por objetivo, tem por finalidade a saciedade do indivíduo. Então é claro que essa atração tem por objetivo, tem por finalidade a satisfação do indivíduo. Então, diz esse mesmo autor, o enamoramento é um fenômeno natural que indica uma certa passividade da nossa vontade. Ou seja, o indivíduo, ele sofre a ação de uma outra pessoa que o atrai. É um fenômeno natural que indica uma certa passividade. É um evento bom, pois é o início do amor. Porém, esse bem pode se desenvolver ou ser desviado e corrompido. Então, essa paixão, que inicialmente pode ser uma coisa muito boa, ou ela se desenvolve, ou ela pode ser corrompida, desviada. Ela progride retamente quando se torna amor real pelo outro, e se corrompe quando se torna um fim em si mesmo. Então, esse é o cerne da questão. Como nós somos seres compostos de corpo e alma, como nós somos seres espirituais e não só materiais, isso quer dizer que o ser humano não pode se dar ao luxo de viver um amor que é mera paixão, que tem por finalidade a mera satisfação da paixão. Ele deve, assim que surge um afeto, cultivá-lo, ou melhor, espiritualizá-lo, para que ele se torne uma decisão da vontade, e não só um sentimento. Do contrário, ele se corrompe, ele se torna um fim em si mesmo, ele se torna algo, um fenômeno hedonista, egoísta. Então, é preciso cultivar, desenvolver, é preciso espiritualizar, é preciso racionalizar essa paixão para que ela se torne algo plenamente humano, com a participação da nossa inteligência e da nossa vontade. Então é preciso racionalizar esse sentimento e, inclusive, sobrenaturalizá-lo com o auxílio da graça, né? Para que não se corrompa em hedonismo, narcisismo, egoísmo. Né? Para que o indivíduo não submeta os outros a um desejo de mera satisfação dos seus caprichos ou das suas paixões. Então esse autor tira uma conclusão bastante interessante sobre essa questão. Ele diz o seguinte: o perigo é que a pessoa, de tão fascinada pelo fenômeno do enamoramento, acabe se enamorando de si mesma. Ou seja, acabe viciando a sua vontade,
levando-a a depender do frágil vínculo do enamoramento, do mero gosto de estar apaixonado. Então isso é um problema bastante sério. É o que na literatura, né, e também na psicologia se chama de Dom Juanismo. Por quê? Por causa daquele personagem da literatura, Dom Juan. Então, é quando o indivíduo ele acaba viciando nesse fenômeno de estar apaixonado, e se engaja de maneira temporária com alguém, e quando as emoções elas acabam diminuindo e a paixão acaba passando, ele cansa da pessoa, abandona a pessoa e parte para uma outra aventura, para uma outra paixão. Então, em última instância, ele está apaixonado por si mesmo, porque ele quer ser desejado o tempo todo. E quando o amor começa a entrar num jogo de engajamento, de regras, de objetivos, e ele vê que aquilo está caminhando para um compromisso, algo mais duradouro, não quero mais, não dá mais. Então ele parte para outra aventura. Quando ele vê que a moça já está começando a tratar de casamento, filhos, vem aquele temor, aquele medo, e ele diz que não dá mais e ele parte para outra. Então uma pessoa que está sempre apaixonada, na verdade ela está apaixonada por si mesma, ela está, digamos, fascinada em ser objeto de desejo. E quando a paixão acaba diminuindo e surge ali projetos, planos para o futuro, a pessoa então abandona e parte para uma outra aventura. Então é o fenômeno do Dom Juanismo. Por isso esse nosso autor diz o seguinte: nessa situação, a pessoa busca reproduzir sempre o estado nascente do enamoramento. Em geral, quem sofre de Dom Juanismo faz da própria vida afetiva um espetáculo e se torna uma pessoa extremamente frágil e necessitada de atenção. Então, ele se torna o centro dos seus afetos. Ele quer que as pessoas, enfim, ele quer a cada relacionamento que é passageiro, né, ter uma relação em que ele se veja dominando alguém, sendo objeto de alguém. Então, claro que existe um grande egoísmo subjacente, um grande narcisismo subjacente. Porém, não nos esqueçamos daquilo que eu disse antes, que o enamoramento enquanto tal, a paixão de amor enquanto tal, ela não é má. É uma paixão, é algo que Deus nos deu. Isso faz parte da natureza humana. Então, enquanto tal, o enamoramento não é um mal. Ele se torna um problema quando ele não é espiritualizado, quando a razão não o submete ao seu ditame, quando a graça não o sobrenaturaliza. Então, quando se torna um fenômeno meramente da carne, e não há uma participação da inteligência e da vontade, e também uma submissão à graça, ao império da graça, é claro que nesse caso ele se corrompe e se perde. Então a obrigação de um indivíduo é dar sentido àquele sentimento. É dar um sentido. Para que ele seja algo propriamente humano. Para que ele seja algo racional e espiritual. Para que obedeça à ordem da razão. É necessário dar um sentido a esse sentimento. Então, isso quer dizer que o indivíduo ele tem que trabalhar o seu sentimento. Maturá-lo. Amadurecê-lo. De maneira que, enquanto durar esse trabalho, esse cultivo do sentimento, de submissão do sentimento ao ditame da razão, à luz da razão e também à luz da fé, enquanto durar o trabalho, esse cultivo, também durará a experiência do amor. Então, essa é uma questão também bastante interessante. Quando a paixão ela se fecha em si mesma, ela se extingue em algum momento. E a pessoa sente necessidade de passar para uma outra aventura amorosa. Mas quando o indivíduo trabalha esse sentimento, submetendo constantemente o sentimento ao império da graça, mas também à luz da razão, para que se torne uma decisão da liberdade individual, nesse caso o amor dura. Enquanto durar o trabalho do indivíduo, dura a experiência do amor. E por isso o nosso autor conclui o seguinte:
O enamoramento é, pois, certa causa inicial do amor. De fato, inicialmente o amor surge como um sentimento, um afeto, uma paixão. Mas não pode ser jamais um fim em si mesmo. O amor trabalhado revive o fenômeno do enamoramento de modo livre e consciente. Em outras palavras, o indivíduo escolheu amar aquela pessoa. Ele não só sentiu algo por aquela pessoa, ele escolheu porque ele trabalhou aquele sentimento, ele racionalizou, ele espiritualizou aquele sentimento. Então ele escolheu amar aquela pessoa. Tornou-se uma decisão da vontade e não apenas um sentimento que passa. Então isso quer dizer que não é nada benéfico para um jovem estar enamorado de muitas pessoas, ou seja, de repente com uma, de repente com outra, de repente com outra, alternando frequentemente sua namorada, sua companheira, enfim, porque isso impede o indivíduo de trabalhar sobre si mesmo, os seus afetos. Isso o prejudica porque ele não consegue trabalhar os seus afetos a longo prazo, dando sentido a esses afetos, sobrenaturalizando esses afetos. Ele não consegue submeter esses afetos a um combate espiritual, porque ele está sempre alternando de pessoa. Uma hora diz que você é tudo para mim para uma, depois ele diz para outra, você é tudo para mim, no dia seguinte para outra. Então hoje, olhando para trás no meu sacerdócio, vendo, situações assim, em que um jovem pode dizer para uma moça num dia, você é tudo para mim, e depois dizer para outra, poucos dias depois, você é tudo para mim, depois as duas descobrem, né? Então, essa é a grande questão. Hoje eu entendo o que é que está subjacente nesse comportamento. É que a pessoa está enamorada de si mesma, ela tem uma concepção errônea de liberdade. Ela escolhe e entra em crise. Será que eu me enganei? E depois diz para outra que, na verdade, prefere ela, escolhe e entra em crise. Escolhe e entra em crise, ou seja, uma noção errônea de liberdade. Aquela sensação de que eu perdi quando eu escolhi. E, portanto, está sempre nesse jogo de escolher, arrepender, voltar atrás, voltar para a anterior e dizer, não me arrependi, eu larguei dela já, agora eu voltei para você, agora você é tudo para mim de novo. Né? Então, justamente é uma concepção errônea da liberdade. Então, se não houver fidelidade, o indivíduo não consegue amadurecer, ele não consegue aperfeiçoar a sua personalidade. A sua personalidade fica sempre indefinida, amorfa, porque não sendo fiel a ninguém, ele não consegue trabalhar os seus afetos. Não sendo fiel a ninguém, ele não consegue trabalhar os seus afetos.